Sérgio, uma das coisas que se questiona é o seguinte: você deixou o ministério, passou um tempo que é obrigatório ficar fora, e depois foi trabalhar numa empresa que está encarregada, nos Estados Unidos, que está encarregada da recuperação da Odebrecht, que sofreu bastante na Lava Jato. Tem alguma incompatibilidade, porque estão usando muito isso aí. Tem alguma incompatibilidade ou você não vê nada disso? Mário, eu agradeço a pergunta, né? No fundo, assim, o que que acontece? Eu tenho uma reputação ilibada como juiz, tá? Eu tive processo, a gente sabe da Lava Jato, mas eu tive o caso Banestado, que eu fiz as tripas do coração, juntamente com o Ministério Público, juntamente lá com a Polícia Federal. Foi um marco no combate ao crime de colarinho branco, tá? A gente teve uma operação na Farol da Colina que prendeu dezenas e dezenas de doleiros, na época que lavavam dinheiro de corrupção. Não conseguimos avançar mais, pelo mesmo motivo que hoje a gente sofre esses retrocessos na Lava Jato, porque os tribunais normalmente não são firmes contra crime de colarinho branco, mas eu lhe asseguro que na primeira instância nós somos extremamente rigorosos, eu como juiz, tá? Tive processo envolvendo Fernandinho Beiramar, tive processo envolvendo o líder de cartel de Juárez. Eu tenho uma carreira, né, de juiz que eu me orgulho muito. E você não consegue encontrar nada de errado nessa minha carreira. Só na dedicação ao serviço público, como a maioria das pessoas. Tá? Não estou aqui me vangloriando, estou colocando aqui um fato que se as instituições, se as pessoas querem trabalhar, você tem espaço para fazer as leis funcionarem. Como ministro, igualmente, não tem nada que você pode pegar lá no ministério de apontar alguma coisa errada. A gente conseguiu reduzir o crime violento. Assassinatos em 2019 caíram 19%. 10 mil brasileiros a menos foram assassinados em 2019 do que em 2018. Nós enfrentamos o PCC, né? Transferimos as lideranças, mudamos as regras de visitação do Presídio Federal para acabar com aqueles salves, para acabar com aquelas confusões de criminosos cometendo atentado terrorista. Melhoramos os instrumentos de investigação com a Rede Nacional de Perfil Genético. Ou seja, tem lá uma carreira pública ilibada. Eu saio do governo, como ministro da Justiça, eu não enriqueci como juiz. O salário era bom, não vou mentir. Falar aqui que para as pessoas, né, que o salário de juiz não é bom comparado com o resto das pessoas em geral, no setor privado mas não é um salário para enriquecer, não. Pelo menos não na Justiça Federal, que a gente não tinha muito dos privilégios que às vezes se encontra por aí em alguns outros tribunais. Tá? Saí, tá? E preciso viver, preciso ganhar minha vida, sustentar minha família. Fui contratado por uma empresa internacional, fui trabalhar no exterior. É uma empresa, não é um escritório de advocacia, tá? É uma empresa de consultoria, como se fosse assim uma Deloitte, uma Ernst Young. Qual que era o meu trabalho, Mário? Meu trabalho era compliance anticorrupção, investigação corporativa interna e due diligence anticorrupção. Em síntese, era no setor privado, junto às empresas, tá? Ensinar os dirigentes a como não se envolver em casos de corrupção, de suborno. E se acontecer uma coisa errada, qual é a saída para resolver essa questão? Uma empresa multinacional tem escritório em dezenas de países do mundo inteiro. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, inclusive, tá? E o meu trabalho continuava essa minha luta contra a corrupção, só que no setor privado. Eu pedi para colocar no meu contrato, tá, uma cláusula dizendo assim: não prestaria serviço para qualquer empresa envolvida na Lava Jato, para evitar qualquer discussão. Tá? Tá lá no meu contrato. Eu nunca prestei serviço para uma empresa envolvida na Lava Jato. Jamais. O que acontece é que Bolsonaro e Lula ficam disseminando mentiras porque tem medo. Tem medo que o povo, que a população tenha alternativas. Tá? Essa história é uma história totalmente mentirosa. Eu nunca prestei serviço para Odebrecht. Tá? Meu trabalho nessa consultoria envolvia outras empresas, nenhuma delas na Lava Jato, empresas estrangeiras, inclusive, tá? E sem nenhuma relação com casos aqui de corrupção no Brasil. Jamais teve qualquer conflito de interesse.
É apenas uma pessoa que não enriqueceu na vida pública, que sai da vida pública e precisa ganhar vida, precisa sustentar a família como todo e qualquer outro brasileiro. Essa empresa de consultoria acabou prestando um serviço aqui antes, né, de eu entrar nela, foi nomeada por um juiz, tá, na recuperação judicial da Odebrecht, ou seja, trabalhando para que os credores da Odebrecht recebessem os seus créditos da empresa, num plano de pagamento. Então, se quer trabalhar para a Odebrecht, é trabalhar no fundo para os credores da Odebrecht, nomeada por um juiz. Então, se cria uma fantasia e essas pessoas poderosas que querem a impunidade da grande corrupção, querem desmerecer a Lava Jato e têm medo da minha pré-candidatura, ficam inventando mentira. As pessoas sabem a verdade, o que foi a Lava Jato, né? O que a Lava Jato fez para combater a corrupção no Brasil, e sabem que o nosso projeto aqui significa a volta do combate à corrupção, né? Claro, também a volta do crescimento, mas a volta do combate à corrupção está dentro desse projeto. As pessoas, aquelas que vivem da corrupção, têm medo disso.